Você já percebeu como em alguns momentos a gente consegue ter uma conexão maravilhosa com Deus? Às vezes durante um louvor, durante uma oração, durante uma leitura da palavra, a gente se conecta com alguma coisa especial. A gente sente a presença de Deus, sente o coração voltado para Ele. Mas como trazer isso para o nosso dia a dia? Você já percebeu que algumas vezes a gente acaba se desconectando de Deus por causa da realidade deste mundo, das tarefas, do nosso trabalho, dos nossos colegas, das pessoas que convivemos, até dos nossos familiares. Como permanecer conectado com Deus em meio a tudo isso? A resposta para isso pode estar justamente no Salmo 1. Vamos analisar então esse Salmo. Logo no início, o Salmo apresenta 3 verbos, 3 negações, 3 ações que não podem ser executadas, ou que não devem ser executadas. E essas 3 ações parecem indicar uma progressão. Não andar, não se deter, ou seja, não parar, e não se assentar. O primeiro verbo em hebraico que aparece, então, é halar, andar. O segundo, amad, parar ou permanecer. E o terceiro é yeshad, sentar-se ou se estabelecer. Existe aqui uma progressão muito interessante. Primeiro, não andar segundo o conselho de pessoas que não temem a Deus. Depois, não permanecer no caminho daqueles que vivem pecando, sem se arrepender. E, por fim, não se assentar, não se estabelecer entre aqueles que rejeitam a correção, que zombam daquilo que é correto e façam pouco caso daquilo que deveria ser levado a sério. A gente poderia colocar essa progressão de uma outra forma, como se a gente primeiro escutasse um conselho, depois começasse a andar naquele caminho e, por fim, a gente se estabelecesse naquele local. Então, a primeira orientação que o Salmo nos dá é essa: rejeitar esses caminhos, rejeitar essas atitudes, tomar cuidado com aquilo que está nos influenciando. Não significa que nós não devemos simplesmente rejeitar as pessoas ou deixar de conviver com quem não pensa como nós. A questão não é fazer do conselho dessas pessoas o nosso conselho. Não fazer do caminho delas o nosso caminho. E não estabelecer-se naquilo que nos afasta de Deus. Esta é a primeira orientação. A segunda orientação, que aparece logo na sequência, mostra que o melhor caminho que nós podemos tomar é aquele da meditação na palavra de Deus. E aqui aparece uma palavra muito importante. O verbo em hebraico é yegê. Esse verbo pode trazer a ideia de meditar, murmurar, recitar, repetir. Então existe a ideia de repetição. Você pega a palavra de Deus e volta para ela e repete, e pensa, e recita, meditando nela novamente, 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 trazendo aquilo à mente várias vezes. E a Torá, que aparece no verso 2, não é apenas, quando ele fala a lei de Deus ou a Torá, não é simplesmente um conjunto doutrinário de regras. A Torá é também instrução, ensino, orientação. Então nós podemos pensar nos ensinamentos da palavra de Deus, nos seus mandamentos, na sua sabedoria, nos seus feitos, na sua grandeza. Podemos meditar em quem Deus é, nos seus caminhos, nos seus ensinos, manter essas coisas vivas na nossa mente. E o Salmo ainda continua dizendo de dia e de noite. Ou seja, continuamente. Veja o caminho que o Salmo apresenta para permanecermos conectados com Deus. É o caminho da meditação constante. É trazer a palavra novamente, durante o dia inteiro, em cada momento. O Salmo também mostra que isso não deve ser uma simples tarefa pesada, uma obrigação, uma fadiga. O texto diz, hefzo, ou seja, o seu prazer, o seu deleite, aquilo que ele deseja. Então, o justo sente prazer, sente deleite, sente alegria, sente leveza em meditar na lei de Deus. É algo que lhe dá contentamento. É algo que o seu coração deseja fazer. Esse é o segredo de permanecer conectado. Esse é o segredo que o Salmo 1 nos faz. Se a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, se de alguma forma a gente conseguir implementar isso, a gente começa a mudar. E o Salmo começa dizendo, acharei, ou seja, feliz, bem-aventurado. É uma felicidade invejável. É assim que o Salmo descreve o homem justo, o homem que ama a Deus. E naturalmente isso tem consequências. Essa pessoa se torna forte e resiliente. O Salmo compara essa pessoa a uma árvore que tem suas raízes junto a um ribeiro de águas contínuas. Uma árvore que está sempre sendo nutrida. E aqui tem uma imagem muito bonita. A palavra de Deus se torna um alimento. Essa pessoa está enraizada junto à fonte. E essa fonte dá frutos. Aquilo que está alimentando essa pessoa começa a aparecer naquilo que ela faz. O Espírito começa a trabalhar através dela. Suas ações começam a produzir boas consequências. E o fruto alimenta não só a si mesmo, mas alimenta outras pessoas que estão próximas.
fortalece outras pessoas, produz coisas boas para o reino, a sua vida começa a agradar a Deus. E o fruto aparece no tempo certo, na medida correta, conforme a vontade de Deus. O Salmo 1 também diz que tudo aquilo que esse homem fizer, ele vai prosperar. Porque tudo que ele faz está alinhado com os propósitos de Deus. Precisamos entender que essa prosperidade, dentro do próprio contexto do Salmo, não significa simplesmente riqueza, dinheiro ou tudo aquilo que tentamos fazer de maneira material ou uma prosperidade material. Estamos falando de uma vida enraizada em Deus, que produz frutos, que caminha segundo a vontade de Deus, frutos do Espírito, frutos para o reino. Já na sequência do Salmo, aparece também o caminho oposto, um caminho vazio, sem Deus. O caminho de alguém que é levado para o outro lado, sem raízes, sem força vital. Esse caminho que é diferente do homem justo, o caminho do homem ímpio. O Salmo compara uma palha que o vento leva embora. Enquanto a árvore tem raízes, recebe água, permanece firme, a palha é conduzida pelo vento. Isso pode representar uma vida conduzida pelos desejos, pelas circunstâncias, pelas opiniões das pessoas, por tudo aquilo que aparece no caminho. Uma pessoa sem raízes acaba sendo levada de um lado para o outro, sendo governada pelas suas emoções e desejos. E o Salmo segue dizendo que os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Existe, portanto, uma consequência final para esses dois caminhos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece todos os caminhos, por isso o justo não precisa viver com medo. Ele está enraizado em Deus. Mas aquele que escolhe permanecer no caminho contrário a Deus, precisa compreender que este caminho tem um fim e haverá um juízo. Então, agora que nós já temos uma resposta para a pergunta inicial, que tal fazermos uma aplicação prática disso na nossa vida? Pegue esse salmo, ou escolha outro versículo da Bíblia, e experimente meditar naquele versículo, ou nesse salmo, durante o dia inteiro. Observe as várias nuances daquele texto. Pense nas várias aplicações que ele pode ter para a sua vida. Você pode ler esse versículo pela manhã e depois seguir normalmente com suas tarefas, mas a cada momento que tiver oportunidade, retorne aquele versículo na sua mente. Você pode escrever em um caderno, pode colocar no seu celular, pode mandar uma mensagem para você mesmo, pode escrever em um bloco de anotações e deixar na sua mesa. E à medida que o dia passa, volte para aquele versículo. Tente enxergá-lo de uma outra forma. Medite nele novamente, tente aplicá-lo na sua vida. Pergunte como você pode inserir aquilo no seu dia a dia. Pense nas coisas que talvez você precisa mudar por causa daquele texto. Pense também em como você poderia transmitir aquela verdade para outras pessoas por meio das suas próprias atitudes. É uma maneira muito simples de começar a meditar na palavra de Deus ao longo de todo o dia. E assim, permanecer conectado com aquilo que Deus nos ensina. Que a palavra de Deus é perfeita. Sua instrução nos conduz. E como nos mostra o Salmo 1, aquele que cria raízes junto a esta fonte produz fruto no tempo certo. Então, talvez, essa seja a resposta. Como permanecer conectado com Deus em minha rotina? Tome cuidado com aquilo que está conduzindo os seus passos. E faça a palavra de Deus com uma presença constante na sua mente. Se você quiser ouvir esse salmo cantado em hebraico, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ouvir. Assim, além de estudar o salmo, você pode continuar trazendo essas palavras somente ao longo do dia. Esse é o Ad Veritatem. Conhecer as Escrituras, compreender a verdade, caminhar com a palavra. Se você gostou desse texto, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.